fenotipo A, tipo B, tipo C, fenotipo AAA. Às vezes a gente ouve essas coisas aí, o pessoal oferecendo fenotipo AAA, tipo AA. Na realidade, o que são esses padrões de feno? Tá? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. A gente vê as pessoas anunciando feno A, feno B, feno AA, feno AAA, eu já vi, né? Mas o que significa esses padrões? Da onde surgiram esses padrões? Tá? Porque tem muita gente vendendo um fenotipo A que talvez não seja um fenotipo A. Tá? Quem colocou esses padrões no mercado brasileiro é a Embrapa, né? Que é a empresa de pesquisa do Brasil e que ele normatiza muitas coisas no Brasil. E pela Embrapa, que é a norma, o padrão que nós devemos seguir, nós temos esses tipos de feno aqui, ó. Então, de acordo com a Embrapa, nós temos o fenotipo A, que a umidade vai de 10 a no máximo 15%, a proteína bruta tem que ser acima de 13% e a fibra de detergente neutro tem que ser abaixo de 65%. Aqui a gente já vê uma coisa, quem fala feno, o meu feno é AA, o meu feno AAA não existe, tá? O fenotipo B é de 15 a 18% de umidade, de 9 a 13% de proteína bruta, então uma proteína bruta mais baixa, fibra de detergente neutro, fibra de 65 a 69. Já o fenotipo C é de 15 a 18, então um feno um pouco mais úmido, ele tolera uma umidade um pouco maior, proteína abaixo de 9 e o FDN, a fibra de detergente neutro, acima de 69. Uma coisa importante é que para o feno ser tipo A, por exemplo, ele não pode ser apenas acima de 13% de proteína. Tá? Além de ser acima de 13% de proteína, a umidade tem que estar entre 10 a 15 e a fibra, o FDN, tem que estar abaixo de 65. Tá? Ora, vamos lá, eu vou trabalhar como exemplo o fenotipo A, tá? Mas o que eu falo aqui vai valer para o B e para o C. O feno, por que essa umidade é adequada? Por que o feno tem que estar nessa umidade? Ora, se tiver acima de 15%, já começa a ocorrer risco de ele mofar, de ele embolorar se ele for armazenado por muito tempo. Mas Rodolfo, qual que é o problema de um feno abaixo de 10%? Um feno abaixo de 10% já vai estar um feno muito seco e até no transporte, no manuseio do feno, ele vai caindo as folhas. Tá? A folha ela fica quebradiça com baixa umidade e aí você vai transportar do campo para o barracão, depois do barracão vai até outra propriedade, da propriedade vai até na baia dos cavalos, aí coloca na redinha, o cavalo vai comer, vai mexer e cada processo desse vai caindo folha, porque ela está muito seca, ela fica quebradiça. E ó, o valor nutritivo aqui está na folha, não está no talo. Então se está muito seco, ele começa a cair. E você percebe, feno seco, quando você coloca na redinha, começa a cair demais, tá? Então, por isso que feno abaixo de 10% também não é interessante. Bom, proteína bruta nem precisa falar, né? Quanto maior o teor de proteína bruta, claro que o feno é muito bom, tá? E o feno abaixo de 13% é um feno de menor qualidade, então já não encaixaria. Por isso, eles usam o padrão proteína bruta. Agora, uma coisa extremamente importante e que ninguém fala é que para ser um fenotipo A, a fibra, né, que a gente chama de fibra em detergente neutro, tem que ser abaixo de 65%. Sabe o que significa isso aqui? Capim novo. Feno feito com capim novo. Tá? Porque se eu fizer um feno passado, é o famoso feno taludo,
que tem muita fibra, que tem muito talo. Então, se não for um capim bem novo, feito lá com seus 30 centímetros de altura, dificilmente eu atinjo o FDN. Tá? E se eu não atingir FDN, eu posso estar aqui legal, eu posso estar um feno de 15%, mas ele não poderia ser comercializado como feno tipo A. Tá? O que eu falei também vale para o feno tipo B. Veja só, ele tolera até 18% de umidade e já começa a ficar próximo a ter problema de embolorar se ficar armazenado muito tempo. De 9 a 13% de proteína, e aqui, ó, tá? Às vezes o feno tá um pouquinho taludo, a pessoa fala, meu feno é tipo B, mas às vezes faz análise aqui, ele passa de 69%, aí não seria nem um feno tipo B, seria um feno tipo C, tá? E o feno tipo C de 18 a 15% também, e ó, proteína abaixo de 9%, tá? E o FDN acima de 69%, tá? Quer ver? Eu vou usar alguns exemplos para mostrar o quanto realmente tem que ser muito caprichoso para você conseguir um fenotipo A. Porque tem muita gente que vende fenotipo A simplesmente porque ele é bonito, simplesmente porque tem muita folha. Mas quem garante que a umidade está aqui? Quem garante isso aqui? E principalmente, quem garante isso aqui? Isso aqui é o aproveitamento pelo animal, tá? Um feno também com o FDN muito alto, o animal consome menos também, tá? Então ele vai aproveitar muito mais isso aqui, tá? Olha, quer ver alguns exemplos a respeito de feno aqui? Olha, essa análise aqui, para você ver, uma análise bromatológica, já mostra a umidade em 8,6%. Só aqui ele já deixou de ser o fenotipo A, tá? Ele está com 8,6% e o padrão é de 10 a 15%. Olha isso aqui, esse feno aqui deu 11,3% de proteína. Para ser um fenotipo A, o feno teria que ser acima de 13%. Então só aqui, ó, já caiu um fenotipo B, né? Aqui já não é um A, aqui é um B. Agora, olha que interessante, a fibra em detergente neutro tem que ser menor do que 65%. E ó, aqui está 75%. Sabe o que significa? Que um feno disso aqui, por isso aqui já cai como fenotipo C, tá? Aqui, ó, a proteína está como B, mas o FDN está como C. Então, como que eu classificaria esse feno? Feno tipo C, tá? Vamos ver um outro exemplo. Olha só, um feno, tá? Um feno bom, esse é um feno bonito, eu fiz a coleta, era um feno que estava bonito, tá? Vamos lá, teor de umidade, 8,5%. Era para ser de 10 a 15%. Pela umidade já não é um tipo A. Proteína bruta, pô, ó, um feno de 14%, maravilha, proteína bruta muito boa, tá? Mas daí a gente vai no FDN, o FDN 68,60, tá? Já não é classificado como feno tipo A aqui, viu? Porque ó, tem que ser abaixo de 65. Um feno de 68% é um feno tipo B, tá? Então esse feno aqui, ele pecou no teor de umidade, e olha que interessante, isso pode estar muito seco. O cara quis se precaver para não ter problema, mas derrubou muita umidade, já passou do que é ideal. É que eu falei, começa a perder folha na movimentação. Olha esse outro feno aqui, ó. Umidade, tá? 8,3%. Já não é um feno tipo A. Proteína, 9,9%. Pela proteína aqui, 9,9%, ele já é classificado como B, tá? Aqui, ó, aqui deu 76, tá? 76,2 de FDN, abaixo de 105. Por esse valor aqui, 76, ele já cai como fenotipo C. Embora a proteína
seja de feno tipo B, o FDN é tipo C, tá? Ou seja, mais um feno aqui reprovado. Ou seja, para que você, produtor, produza um feno tipo A, quais são as principais dicas aí? Primeira coisa, cuidado no ponto de colheita, no ponto de enfardamento da umidade, tá? Porque você viu que se você passa do ponto, se você passa de 15%, onde já pode começar a ter risco de embolorar, você já sai da classificação tipo A. E se às vezes por precaução de não mofar, você joga muito, seca muito, tá? Então aí também sai da classificação pela Embrapa. Tá? É importante usar um medidor de umidade, tá? Inclusive tem aqui no canal, veja isso aqui, como você medir umidade usando micro-ondas, né? E tem também esse medidor aqui que está aparecendo aqui, essa foto, que você vai corrigir essa questão, você vai acertar mais no teor de umidade, tá? Teor de proteína, o que vai comandar teor de proteína é cortar o capim no ponto certo. O que eu recomendo é você cortar o capim no máximo em 30 centímetros de altura, tá? Entre 20 a 30 centímetros de altura. Falar, Rodolfo, mas eu quero aproveitar mais. Se você quer aproveitar mais o capim, 40, 50 centímetros, você vai cair nesses dois problemas. Tá? O feno passado vai derrubar o teor de proteína e também feno passado vai aumentar muito o FDN, a fibra detergente neutro. Passou um pouquinho do tempo, já derruba a proteína e principalmente aumenta muito a fibra. Cai da classificação do feno tipo A. Tá? Então são os cuidados. Ter um aparelho para medir umidade, vale a pena. Capim novo. Capim com no máximo 30 centímetros de altura. Grande parte dos produtores de feno acha esse tamanho muito baixo, mas esse tamanho baixo vai conferir um feno de alta proteína, vai conferir um feno de baixa fibra, baixo FDN, e você vai ter muito mais cortes ao longo do ano, que no final do ano você vai produzir muito mais do que você colheu o capim passado, tá? Além do que, se você cortar ele mais baixo, no máximo 30 centímetros, ele vai secar muito mais rápido no campo, porque ele só vai ter folha. E a folha que é responsável pelo alto valor nutritivo. Tendo só folha, seca mais, se tira mais rápido do campo. Tá aí então, padrão da Embrapa, o que realmente é feno A, B e C e como você conseguiria fazer o feno tipo A, esses cuidados aí. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.